Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Valores do Esporte. Estamos aqui com a professora Odilon. Tudo bem, professor? Tudo bem, Magali? Tudo bem, professor. Hoje a gente vai falar sobre a torcida única. Agora, moda, né? Torcida única, ainda mais de times grandes. O que o professor acha desse tema aí? Magali, eu entendo os motivos que levaram a isso. Claro que as questões de segurança, sobretudo, são fundamentais, que devem ser consideradas, né? Os times movimentam muitas pessoas, existem questões que precisam serem tomadas todos os cuidados possíveis. Mas eu opino a partir dos valores do esporte, que são as questões que a gente mobiliza aqui. Eu tenho a impressão que a rivalidade, que a oposição de forças está na base daquilo que a gente chama na filosofia do esporte de agon. Agon é um termo grego que diz respeito à competição, que diz respeito à luta de valores contrários. Isso sempre fez o ser humano avançar. A disputa, né? O pensamento diferente, o conflito. Tá? Então veja, não é porque a gente tem alguns problemas de segurança que a gente vai destruir esse espírito. Né? No meu ponto de partida é que a gente deveria melhorar as condições de segurança, mas preservar o espírito competitivo. Até porque, nos pautando aqui num valor que a gente também sempre mobiliza, o esporte é um grande laboratório da vida. Experimentar essa rivalidade no campo nos permite evitar essa rivalidade em outros lugares. A pessoa experimenta ali em algo que é seguro, algo que implica em menores consequências para a vida de outras pessoas. Até nessa sua fala, os torcedores, às vezes, eles até marcam confrontos por conta disso, porque no estádio não vai ter o outro lado da torcida, então eles acabam, de alguma maneira, se esse confronto estivesse dentro ali do estádio, evitaria, né, esse tipo de confronto. Sim. Quando o confronto está dentro do estádio, é muito interessante essa sua observação, você tem como eixo do confronto o jogo. Quando o confronto está fora do estádio, esse eixo ele fica imprevisível, portanto as consequências podem ser maiores. Há colegas que estudam sistematicamente a questão da violência no esporte, né? Eu não estou entrando aqui nessa seara, mas ela está muito ligada a um movimento inglês do final do século XX, começo do XXI, que é o hooliganismo, né? A torcida do Liverpool, que tinha esse hábito que fez exatamente o movimento que você está trazendo para a reflexão. O conflito começou dentro do campo, os hooligans faziam esse conflito nas arquibancadas, mas depois eles começaram a levar para as ruas da Inglaterra. Né? Então essa passagem passou a ser o grande problema do hooliganismo. Né? Quando sai ali da violência, vamos chamar simbólica, até mesmo de um xingamento, de uma disputa mais agressiva, de palavras, de canto, de comportamento de torcida, para um comportamento de violência explícita, de enfrentamento corporal. Essa passagem ela é muito perigosa. Não me parece estar garantida que essa passagem não vai acontecer apenas pelo fato da torcida única. Como você disse, elas podem se encontrar em outro lugar e esse conflito ser até muito pior. Né? Olha, Magali, vou dar um exemplo de uma coisa que parece que não tem relação direta, mas que pode ter efeitos muito substanciais. A arquitetura dos estádios modernos já evitam esse tipo de conflito. Você tem, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir no Santiago Bernabéu, né, no estádio do Real Madrid, na cidade de Madrid. A quantidade de entradas que tem faz com que a torcida dissipe, em coisa de 5 minutos, a torcida sai e se dissipa. Né? Nós temos estádios modernos aqui no Brasil, como o Allianz Parque, por exemplo, que tem uma arquitetura semelhante. Estádios em que, os mais antigos, as torcidas saem pelo mesmo lugar, isso já tem estudos que mostram,
propicia esse conflito fora do campo. O Sim. conflito fora do campo, tende a ser mais perigoso do que o conflito dentro do campo, com o jogo acontecendo. Sim. Então, pelos valores do esporte, eu defenderia a presença de várias torcidas e o desenvolvimento tanto de estratégias de logística mais seguras e adequadas, como uma cultura esportiva da torcida mais civilizada. Sem dúvida, professor. Muito obrigada pela participação. No próximo bloco, Fábio Perina vai conversar com a gente sobre torcida única. Até lá. Estamos de volta com Valores do Esporte, agora com o Fábio Perina, que estuda torcida única. Tudo bem, Fábio? É uma satisfação esse espaço aqui de dividir um pouco da minha experiência aqui com vocês. E vamos lá para esse bate-papo, né? Porque assunto de futebol é sempre muito envolvente para as conversas, né? Fábio, para começar, eu queria que você contasse por que decidiu estudar torcida única. Bom, é o seguinte, né? Eu posso falar, grosso modo, quando outros amigos ou até professores me perguntam isso, eu tive um interesse primeiro prático, depois teórico. Pelo seguinte, houve um momento, cerca de 10 anos atrás, que eu comecei a educação física, tinha muito que também a minha caminhada na Mancha Verde, né, torcida organizada do Palmeiras, e fui aos poucos intensificando muito a minha vivência, entendeu? Não bastava ir toda semana no Pacaembu, mas daí, se for pegar um pouco nos anos, né, de 2014 para 2015, isso mudou muito, porque inaugurou a Arena Nova do Palmeiras, que oficialmente tem aquele nome Allianz Parque, mas eu não consigo me adequar a isso, falo que é o Palestra e tal. E eu tomei claramente uma decisão muito clara na minha vida, que foi de privilegiar a minha atuação como torcedor visitante. Isso, como tu falou, a partir de 2015. E o tema de torcida única, ele já vinha sendo aos poucos ventilado, especulado de algumas autoridades aqui em São Paulo poderem aderir a ele. E finalmente ele emergiu de vez, não teve mais como segurar, foi em 2016. E a partir de então ele não foi mais revogado, sequer adaptado em São Paulo, e pelo contrário, existe um esforço muito grande de ampliá-lo a outros estados, outros clássicos do Brasil afora. Hoje, no meu levantamento, posso falar que a maior parte dos principais clássicos do Brasil já tiveram em algum momento, infelizmente, a medida de torcida única, que consiste, né, na proibição do torcedor visitante. E, para ser bem breve nessa retrospectiva, né, eu comecei o mestrado em 2020, era um momento que eu já percebi que eu estava, se antes eu mais torcia do que pesquisava, passa a ser o momento de dar uma virada nessa chave, mas claro que não desistir da causa, né, passa a ser o momento de mais estudar do que torcer. O meu TCC já tinha sido, como eu falei na própria educação física, sobre o Estatuto Torcedor, já muito preocupado com me apontar os aspectos negativos dele, de controle, de restrição ao direito ao torcer, e até mesmo uma criminalização do torcedor, situações mais graves. E desde 2016, muito inquieto, muito revoltado com a torcida única que vingou em São Paulo, eu vendo ali uma lacuna de bibliografia, que o tema foi aos poucos, tinha pouca atenção na universidade, na maior parte da grande mídia o tema foi meio que esfriando, foi adquirindo uma cara de naturalidade, como se já fizesse parte do cenário, como se, vamos tentar agora enxergar o que pode ter de positivo, e nisso que eu venho já de 3 anos bem intensamente, como eu falei, de 2020 ao final de 22 agora, para estudar muito essa infame torcida única, né? Agora, eu queria que você explicasse para a gente quais os pontos positivos, se é que tem, né, um ponto positivo, e os pontos negativos da torcida única. É o seguinte, a minha dissertação de mestrado leva como título A Década de Torcida Única.
seria possível fazer uma retrospectiva exaustiva dela em São Paulo e, em parte, em outros estados, mas não é o caso agora no momento. Mas essa década de torcida única não é nenhuma coincidência que ela coincide com a década de arenização para a Copa do Mundo, né? Isso, inclusive, ano que vem, esse assunto, eu acredito que a universidade, o campo midiático deve estar bastante atento, porque a maioria das arenas que foram usadas na Copa foram inauguradas em 2013. Além de ser um ano de política muito intenso, também entra nisso. Voltando com foco no futebol, por que existiu esse apelo de tentar instituir, claro, a torcida única e possíveis pontos favoráveis? Uma maior arrecadação com o clube mandante. Não, só abrir um parênteses rápido, não é o meu foco de estudo principal, mas se a gente pensar nos direitos de transmissão, de 10 anos para cá, eles também têm passado por uma progressiva privatização muito grande, que é o quê? A liberdade do clube mandante decidir o que quiser, sem precisar combinar com o visitante. Isso, quando você vai diretamente para o estádio, ele tem uma relação muito clara com a torcida única. Voltando naquela pequena retrospectiva bem sumária que eu passei, a partir de 2014 tem a Arena do Corinthians e de 2015 a do Palmeiras. Com isso, existe uma preocupação muito grande de que houvesse lucro máximo em cada uma das partidas. E, caso alguém não conheça tão diretamente as condições concretas de um estádio, para que haja um público visitante, seja 500, seja 5 mil, para que haja algum público visitante, é preciso interditar uma parte das cadeiras com tapumes, com estruturas de separação. Se não tem visitante, com essa medida de torcida única, é possível usar 100% das cadeiras. E, ao falar de uma década de arenas, é também preciso falar de uma década de programa de sócio-torcedor. Também não é o meu foco principal, mas eu não podia deixar de contemplar isso na minha dissertação também, que é uma forma de tornar a relação com o clube, do torcedor com o clube, cada vez mais individualizada, mediada pelo dinheiro, uma tentativa de se o clube investiu para ter uma arena com toda de cadeiras, que haja uma ocupação 100% delas, mesmo que para isso se prejudicasse o tradicional direito com muitas aspas nisso, não, direito cultural, né, do torcedor visitante de ir representar o seu time no estádio. Portanto, para arredondar o papo, né, o que se levanta como principal argumento a favor é a maior arrecadação para o clube mandante. Mesmo que esse clube mandante, um dia ou outro depois, obviamente, vai ser visitante também. E ainda assim ele aceita perder o direito do seu torcedor visitante de ir num outro estádio. De ponto positivo foi esse, eu acho que pode ir para o negativo agora, né? Muito bem. O principal argumento, se for pensar como segurança, e isso, se a gente estudar um pouco a situação da maioria dos países europeus, principalmente da Inglaterra, é que aumentar as restrições aos torcedores dentro do estádio, e obviamente a torcida única é um caso disso, não reduziu os conflitos, apenas os deslocou para mais longe dos estádios, porque é conveniente com esse modelo de futebol negócio, futebol entretenimento, que dentro do estádio as ocorrências sejam mais controladas possíveis. E tudo que acontecer do lado de fora, o ambiente do futebol, os seus dirigentes, lava as mãos disso e transforma em problema de polícia apenas. Portanto, não houve apenas um deslocamento de conflitos de torcedores e não uma real redução deles. E se for pensar
em nível um pouco simbólico também, né, já que o nome do programa é Valores do Esporte, tendo isso sempre em vista, uma medida de torcida única, ela ataca o mínimo que se espera de uma relação recíproca no esporte. É evidente que tem rivalidades centenárias, que elas não vão acabar, felizmente, ainda bem que por isso que o esporte é muito mais do que qualquer outro esporte, o futebol é muito mais do que qualquer outro esporte, porém, a experiência de emoções variadas durante uma partida, ela é muito perdida, porque vamos imaginar que mesmo um torcedor que nunca foi de visitante, que ele sempre se acostume a ir apenas como mandante. Um dia num clássico que o time dele tomar um gol, ele não vai saber o que é suportar a torcida adversária ter que comemorar. Isso também é uma coisa que, como se diz, deixa o torcedor calejado um pouco, deixa ele falar, tipo, na hora que você ganha, na hora boa, você também tem que lembrar do que você passou de negativo. Fábio, você acredita que há um aumento na intolerância por parte dos torcedores por causa dessa mudança? E também como que é para o time visitante, que não vai ter a torcida? Felizmente, existe um argumento em comum entre, até onde eu pude apurar nas fontes, né, que tanto pesquisadores quanto jornalistas, eles concordam com isso, que realmente é inevitável falar também de política, né? Se a gente passa por uma década de progressiva intolerância na política em geral, no cotidiano, a pequena amostra disso no futebol vem sendo bem significativa. Se você não aprender, de certa forma, a tolerar, ouvir o grito do torcedor rival no mesmo estádio, em setor separado, obviamente, isso deixa as pessoas sempre numa zona de conforto, né? Por isso que e aí eu sempre, estando na educação física, eu sempre procuro alargar essa noção de jogo, né? Porque a gente tem que pensar muito além do jogo dentro das quatro linhas. Também tem um outro jogo em paralelo nas arquibancadas e até mesmo nas ruas, no entorno do estádio, num dia de um grande clássico, até na semana de um grande clássico, né? Que é isso que torna mais envolvente tudo, né? Fábio, e para o espetáculo, você acredita que a falta da outra torcida faz diferença? Olha, no momento, a pista para essa tua pergunta é quando eu digo que nós temos nós temos no futebol vários fatores que vão convergindo para ter uma privatização em geral do jogo. Como eu disse, a televisão, o mando de campo, né, e a arrecadação com a televisão, a arrecadação de bilheteria, e se for pensar, do ponto de vista dos dirigentes, enquanto patrões dos jogadores, treinadores, eles acabam com o silêncio deles concordando com isso, a opção dos dirigentes por tolerar a torcida única é que é o seguinte: eu, quando for mandante, vou obter o máximo de vantagens econômicas e esportivas possíveis. Eu pude apurar na Folha de São Paulo, nessa retrospectiva que eu faço, que já aproximadamente cerca de 1 ano, 2 anos depois de ser decretado torcida única, como eu falei em 2016, já começam a surgir reportagens de avaliação do impacto dela, avaliação quanto à segurança, quanto se reduziu ou não conflitos, quanto à economia, se aumentou realmente a bilheteria para os clubes, e também a avaliação esportiva, se de fato aumentou as vitórias do mandante. E isso é uma tendência que ela é clara. Mas a tua pergunta, ela tem um certo ponto cego, que infelizmente é difícil da gente conseguir obter muitas declarações dos jogadores, porque, como diversos assuntos, parece que eles não podem encontrar, é muito difícil deles saírem do senso comum, saírem da casinha, falar algo que fosse desagradar aos dirigentes deles. Eu particularmente sinto falta da outra torcida, daquela rivalidade delas cantando. Qual que é o seu olhar para isso? Acrescentar ainda que, se você for pensar em alguns clássicos mais vibrantes,
É evidente que durante o jogo as principais torcidas elas fazem um duelo à parte, conforme o desenrolar do jogo da bola ali das 4 linhas. Mas também já foi mais comum, felizmente eu peguei o finzinho dessa experiência, que naquela meia hora antes dos clubes entrarem em campo, é literalmente só o duelo entre torcidas. E justamente isso tudo tem uma coisa que, principalmente quando você é o visitante, vamos fazer aqui uma conta rápida, vamos supor que nós seríamos em 5 mil, ou menos que isso, 1.500, 2.000, como vinha sendo a tendência em São Paulo antes da torcida única, contra aproximadamente 50 mil do outro lado. É uma questão que você se sente muito motivado de se superar para calar aquela multidão. E isso são experiências que... E eles também vão se sentir, o outro lado, o mandante, vai se sentir meio envergonhado no instante que for calado. É esse tipo de interação simbólica que é essencial para o jogo que nós temos tido uma perda irreparável. Bom, é isso. Queria agradecer, Fábio, pela sua participação. Foi muito bacana. Quem sabe aí você volta aqui para falar um pouquinho mais para a gente sobre o futebol. Magali, eu que agradeço do espaço. É uma satisfação falar desse assunto nosso, que nos envolve tanto, que é o futebol, né? E fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer outra participação. É isso, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, tchau.